Nossa tendência é a gratuidade do ensino em todos os graus, mas com algumas emendas que determinam a possibilidade não se dar a gratuidade integral a todos os alunos no 3º grau. A fala que você acabou de ouvir faz parte do arquivo da Câmara dos Deputados e foi registrada em meio aos trabalhos da Assembleia Constituinte que resultaram na Constituição Federal de 1988. Nós não podemos continuar convivendo com 30 milhões de analfabetos. Apenas 19% das crianças conclui a escolaridade obrigatória. E, além disso, nós temos 8 milhões de crianças que sequer têm acesso à escola de 1º grau. Esse debate vem na esteira de uma série de mudanças no mundo posteriores ao final da Segunda Guerra Mundial, incluindo aí a criação da Unesco e a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. O texto da declaração afirma que a educação deve ser direcionada para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e para o fortalecimento do respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. No Brasil, a defesa dessa ideia ganhou força durante a Assembleia Constituinte e resultou no artigo 205 da Constituição Federal. Capítulo 3 da Constituição da República Federativa do Brasil, da Educação, da Cultura e do Desporto. Seção 1, da Educação. Artigo 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Artigo 205. Um podcast do Instituto Unibanco em defesa do direito à educação. Olá, eu sou o Rubem Barros. E eu sou a Marta Vancini. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao artigo 205, que vai tratar de temas que fazem parte do dia a dia do gestor escolar. Eu e a Marta vamos estar com você nos episódios do artigo 205, trazendo diretores, secretários de educação, pesquisadores, professores, alunos, enfim, todo mundo que dá vida às escolas brasileiras e que reflete sobre a ação delas. Nesse episódio, nós vamos falar sobre a matriz de competências para o diretor escolar. Participam desse programa os diretores escolares Denilson Garcia e a Juliana Reis, a pesquisadora Ana Cristina Oliveira, da Unirio, e a secretária de Educação de Minas Gerais, a Júlia Santana. Antes de falar sobre a matriz, a gente quer dar um pequeno histórico sobre o direito à educação no Brasil. Do ponto de vista histórico, o direito à educação está relacionado com acesso à escola. No Brasil, a Constituição de 34 foi o primeiro documento a tornar obrigatória a oferta educacional. Naquela época, era só para o ensino primário. O povo brasileiro fará sentir a sua vontade. Isso caiu por terra em 37 com o Estado Novo e depois foi retomado com a Constituição de 46. Um outro capítulo dessa história aconteceu em 1961, com a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Naquela época, a LDB efetivou a responsabilidade de oferta pública e gratuita dos 4 anos do ensino primário, o que hoje corresponde ao ensino fundamental 1. Somente 10 anos depois, em 1971, essa obrigatoriedade foi ampliada para os 8 anos do que então se chamava de 1º grau, que hoje é todo o ensino fundamental. O ensino obrigatório ia então dos 7 aos 14 anos, o que foi consagrado depois pela Constituição Federal de 1988. Mas foi só em 2009 que a matrícula passou a ser obrigatória dos 4 aos 17 anos, abrangendo toda a educação básica, ou seja, indo da educação infantil, exceto a creche, que atende de 0 a 3 anos, até o ensino médio. Bom, você pode estar se perguntando o que é que tudo isso, todo esse aparato legal, tem que ver com a gestão.
como acontece o vínculo entre uma coisa e outra. É que são os gestores educacionais, em parceria com as autoridades maiores dos entes federativos, o presidente, os governadores, os prefeitos, que têm a obrigação não só de garantir o acesso à escolarização, mas também o seu padrão de qualidade e a gestão democrática, como diz o artigo 206 da Constituição Federal. Os diretores e diretoras escolares são o segundo fator mais importante para a aprendizagem dos alunos, atrás somente dos professores. Isso foi publicado num documento da Unesco de 2018 chamado Como Alavancar as Políticas Educacionais para 2030. A aprendizagem está diretamente ligada ao direito à educação. Se no passado o acesso a esse direito era entendido apenas como a matrícula na escola, hoje em dia ganha cada vez mais espaço a ideia de que ele só se efetiva com a aprendizagem. Além disso, o relatório da Unesco também enfatiza que os gestores escolares têm um papel super relevante para melhorar a educação. Isso em conjunto com a governança, o monitoramento e a avaliação dos sistemas educacionais. Um outro aspecto que ajuda a compreender a importância do gestor escolar e da sua equipe é o papel de catalisador das mudanças, na medida em que eles ajudem a melhorar o potencial dos recursos humanos e financeiros disponíveis, como diz o jornalista Antônio Góes em seu livro Líderes na Escola, em que ele analisa experiências de vários países. O pesquisador canadense Kenneth Lathwood, uma grande referência no tema, reforça essa ideia. Ele diz desconhecer qualquer caso de mudança na escola que não tenha contado com uma liderança positiva. A mudança aqui, obviamente, é uma mudança positiva também. E para a gente falar desse universo no Brasil, é legal conhecer melhor o perfil dos gestores e diretores. Lembrando que todo diretor é gestor, mas nem todo gestor é diretor. Em 2020, o Censo da Educação Básica registrou mais de 179 mil escolas e cerca de 188 mil gestores no Brasil. Desse total, aproximadamente 161 mil são diretores escolares. 8 em cada 10 são mulheres. Elas são maioria principalmente nas redes municipais, onde são 83%, e também na rede privada. Só nas escolas federais é que elas estão em minoria, com 22% do total. Nas redes públicas, metade dos diretores foram escolhidos exclusivamente por indicação. Isso ocorre com mais frequência nas redes municipais, onde as indicações prevalecem em 66% dos casos. As indicações políticas vão na contramão do que se espera de um gestor, já que são escolhas aleatórias, nem sempre orientadas pela competência técnica e experiência na área da educação. Eventualmente pode ser indicado alguém que dê conta do recado, mas isso não é a regra. Um caso que contraria essa tendência é o do Denilson Garcia, diretor da Escola Graça Aranha, em Santa Maria do Jetibá, no Espírito Santo. Ele foi designado gestor em 2017, depois de 8 anos atuando como professor. Por causa do tamanho e da complexidade, afinal, a Escola Graça Aranha tem 1.700 alunos do ensino médio e do ensino fundamental, Denilson define a escola como intensa. Intensidade de pessoas, de sentimentos, de demandas, intensidade de sentimentos envolvidos nas ações. É uma escola que atende anos iniciais fundamental, anos finais fundamental, atende ensino médio, atende EJA profissional, atende EJA fundamental, EJA ensino médio, atende educação profissional e atende Pronatec. Às vezes eu me sinto dentro de um campus universitário, bem intenso. Você tem que ter vários tentáculos enquanto gestão para você conseguir gerenciar todos esses pontos da escola, né? Para dar conta dessa complexidade e diversidade, Denilson tem uma equipe de gestão composta por 15 pessoas. Cada uma delas cuida de uma área, mas para a escola funcionar bem é preciso planejamento, articulação e comunicação entre todos, além da liderança do gestor. Qualquer gestor, né, ele pode ter uma mega equipe, ele pode ter uma equipe de excelência, mas ele precisa entender que ele é a peça que vai movimentar essa equipe.
Toda segunda-feira, ele organiza seu plano de trabalho para a semana. Esse plano é divulgado nos grupos da escola para que todo mundo tenha acesso a ele e saiba o que vai acontecer. Eu organizo toda a minha agenda, eu chamo de plano de trabalho. Lógico, é uma agenda muito flexível, porque dentro do meu planejamento tem as casos urgentes que surgem, né? A gente planeja toda a semana, como vai ser a semana, em cada ponto. Em todos os pontos eu vou estar presente quando é possível. Eu sempre falo para eles, eu sempre dou autonomia, né? Eu preciso dar essa autonomia, eu preciso delegar na magnitude que eu tenho, porque eu não vou dar conta de estar em todos os espaços ao mesmo tempo. Então a gente delega, a gente planeja, a gente delega, gerencia e faz feedback. Gestor em um estado que adota o processo seletivo para a escolha de seus diretores, o Denilson faz parte de uma nova geração que busca balizar melhor a sua função. É importante ressaltar esse fato, pois até agora existia uma lacuna no Brasil com relação à definição do papel do gestor escolar. Uma iniciativa para definir essa função é a nova Base Nacional do Diretor Escolar, que traz 10 competências gerais e 17 específicas para gestores escolares de todo o Brasil. O documento foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Nacional de Educação em maio deste ano. Mas para ele entrar em vigor, ele precisa ser homologado pelo Ministério da Educação, o que deve acontecer no segundo semestre de 2021. Nós vamos mencionar aqui a primeira competência geral, que explicita todas as interações que um diretor deve ter para o bom exercício do cargo. Ela permite que a gente conheça a extensão e a complexidade da função dos líderes escolares. Eu vou pedir para a Marta ler o texto dessa competência. O texto diz o seguinte: coordenar a organização escolar nas dimensões político-institucional, pedagógica, administrativo-financeira e pessoal e relacional, construindo coletivamente o projeto pedagógico da escola e exercendo a liderança orientada por princípios éticos com equidade e justiça. Por esse motivo, Rubem, é crucial entender o que vem acontecendo em outros países, onde o processo de reflexão sobre a função começou há mais tempo do que no Brasil. Para a gente entender melhor como a gestão escolar está sendo pensada no mundo, eu conversei com a pesquisadora Ana Cristina Oliveira, que é professora adjunta de Pedagogia e do programa de pós-graduação da Unirio, que nos últimos anos tem feito vários levantamentos sobre liderança e participado de grupos que reúnem pesquisadores de vários países. Ela começou falando sobre o atual estágio das pesquisas no Brasil. Pesquisas têm avançado bastante, também nacionalmente, no campo da gestão escolar, sobre o papel do diretor, à frente da liderança e da gestão da escola. Nós temos encontrado ainda uma ausência significativa da operacionalização deste conceito de liderança nas pesquisas acadêmicas que tratam da direção escolar. Então, quando a gente busca, principalmente em tese, dissertações defendidas no campo da educação, que vão tratar do trabalho da direção escolar, o uso do conceito liderança aparece em pouquíssimos trabalhos. Fiz um levantamento recente até junto com o Instituto Unibanco, em teses e dissertações defendidas nos últimos anos, desde 2013 para cá. A gente tem um aumento da produção, mas ainda um uso muito tímido desse conceito e um trabalho ainda pouco aproximado sobre o uso e a operacionalização das características de liderança do diretor à frente da gestão escolar. Eu também perguntei para a Ana Cristina quais são os temas que têm sido priorizados nas pesquisas brasileiras e qual a principal mudança na função do diretor nas últimas décadas. A gente encontrou, tanto no levantamento de teses e dissertações, como nos artigos acadêmicos publicados em revistas do campo, na área de educação, uma maior tendência, a maior presença de trabalhos voltados para a discussão sobre a questão da gestão democrática. Então, o que a gente encontra é também uma tendência de trabalhos que se voltam para captar as práticas de formação de diretores. No levantamento de teses e dissertações, esse foi um tema também bastante presente nos trabalhos, principalmente entre as dissertações. São trabalhos que se voltam para levantar ou tentar categorizar os tipos de formação,
principalmente formação continuada, né, no nível de pós-graduação, especialização, cursos de formação mais pontuais. Mais recentemente, passa a configurar também, apesar de não aparecer tão explicitamente nessas legislações locais, mas em alguns casos sim, as questões relacionadas ao que a gente chamaria de uma gestão pedagógica, né, que seria a atenção da direção da escola e da sua equipe de direção da escola, né, e aí a gente pensa diretor adjunto, coordenador pedagógico, orientador educacional, enfim, para as questões voltadas para a aprendizagem do aluno. À frente da escola, enquanto líder daquela equipe de trabalho, quanto tempo e quais estratégias de gestão ele direciona, né, no seu trabalho para cuidar das questões relacionadas ao ensino e aprendizagem. Muita gente costuma torcer o nariz quando se apresentam dados de outros países, alegando que são realidades muito diferentes da nossa. Mas esses trabalhos ajudam os pesquisadores a estabelecer novas bases para seus levantamentos. A gente tem encontrado na literatura internacional uma consideração importante sobre como a gente pode estar conhecendo, considerando e tratando na pesquisa de forma metodológica as características contextuais da escola para poder fazer uma leitura mais apurada, né, das características do trabalho da direção da escola, pensando também nas condições desse trabalho do diretor escolar. Entender essa construção, né, do ponto de vista metodológico, aí, enfim, pensando os processos tanto quantitativos quanto qualitativos de pesquisa, é bem promissor, principalmente no campo das pesquisas quantitativas, que a gente ainda tem pouca tradição aqui nas pesquisas educacionais no Brasil, como também pensando a inter-relação entre grandes campos teóricos, como da sociologia da educação, da sociologia das organizações, da ciência política, enfim, que dialogam com esse campo da liderança escolar. A Ana Cristina ressaltou para o artigo 205 um ponto muito importante, o da boa comunicação dos trabalhos acadêmicos para que eles cheguem ao maior número possível de educadores e gestores, tendo resultados efetivos no chão da escola. Tem alguns caminhos que passam pela comunicação da pesquisa, né? Isso eu acho que é fundamental e eu acho que uma das formas de fazer isso é justamente esse compromisso que até é ético da pesquisa, de devolver os resultados, de apresentar os resultados, não só, né, no formato da tese, da dissertação ou de um artigo científico, mas numa comunicação oral, num seminário, né, numa proposta de diálogo com as secretarias de educação, com as pessoas envolvidas, seja na Assembleia Legislativa, seja na Câmara de Vereadores, enfim, do seu espaço de pesquisa, para que esses resultados possam ser, de fato, comunicados e, de fato, atinjam, né, um efeito mais social e político do que somente acadêmico. As pesquisas internacionais mostram para a gente a importância de compartilhar metas e objetivos com a equipe, ouvindo toda a comunidade escolar. O problema é que os gestores descobrem isso depois de algum tempo que eles estão no cargo. Para se ter uma ideia, uma pesquisa feita com gestores da Rede Municipal de São Paulo mostra que 60% deles se consideram pouco ou nada preparados para o exercício do cargo. E 80% dos diretores consideram difícil ou muito difícil o primeiro ano da gestão. É sobre isso que vamos falar com a diretora Juliana Reis, da Escola Municipal Jean Mermoz de São Paulo. Eu comecei a minha gestão em escolas de educação infantil. Eu fui, a princípio, diretora designada. Logo na sequência, em 2018, eu assumi a direção de uma escola municipal de ensino fundamental 1 e 2. Na sequência, eu passei por 2 escolas. Atualmente, eu estou na MF Jean Mermoz. Não tive, durante esse percurso, nenhum curso de formação específica. Os cursos, no geral, eles são voltados para questões mais pedagógicas do que, efetivamente, da prática, do cotidiano ali do diretor, do fazer relacionado às questões administrativas. A Juliana realiza um trabalho baseado na gestão democrática. Ela explicou como isso se dá no dia a dia.
Eu trago para o contexto escolar uma ideia de gestão não vertical, né? Então, assim, por exemplo, eu prefiro trabalhar de modo horizontal. Eu tenho um coletivo e, a partir desses coletivos, eu fortaleço a ação prática deles, né? E essa ação prática, ela é uma ação de participação com proposições e execuções. Então, assim, por exemplo, toda a minha reunião de conselho de escola, a gente termina com encaminhamentos. Então, todos os encaminhamentos tem alguém que fica responsável por fazer a ação prática daquela proposição que o coletivo chegou ali num senso comum de que a gente precisa executar. E também da consolidação dos diferentes grupos de trabalho que eu tenho, né? Então, assim, por exemplo, eu tenho um grupo de comissão de mediação de conflitos. Aí a gente elege um coordenador para poder dar conta daquele grupo. Eu, apesar de ser suplente, eu faço questão de estar conversando com eles, de participar das reuniões, de estar vendo quais são os encaminhamentos, de tirar as dúvidas que se tem e também, junto com as proposições, os encaminhamentos que foram dados, eu me coloco à disposição do grupo para poder, junto com eles, construir as questões que a gente precisa, por exemplo, para a comissão de conflitos. Nas escolas, por onde eu passei, tem os grupos constituídos, né, que fazem parte desse processo de gestão participativa, mas eles são grupos que não têm a solidez, por exemplo, para deliberar questões relacionadas à escola. Eu faço um movimento contrário. Eu primeiro consolido esses grupos, a participação desses alunos das diferentes frentes da escola, né, que vão desde as meninas da limpeza, da cozinha, dos profissionais como um todo, que participam ali do coletivo da escola, interno e externo, as famílias, a comunidade escolar, para depois a gente poder fazer as papeladas e responder aí quem participa e quem não participa. Ou seja, segundo a experiência da Juliana, a gestão democrática que envolve a comunidade escolar na tomada de decisões e na implementação das medidas necessárias é mais do que criar grupos de trabalho. Na verdade, os grupos, ou melhor, os coletivos, são o resultado de muita escuta, diálogo e da definição das prioridades e ações coletivamente. É isso que garante legitimidade e efetividade à gestão e permite que a escola funcione bem. E esse é um trabalho constante para que os grupos não se esvaziem ao longo do tempo. A experiência do Denilson e da Juliana mostra para a gente, na prática, algumas competências esperadas para todos os gestores do Brasil. Essas competências estão descritas na Base Nacional dos Diretores Escolares. Planejamento, flexibilidade, definição de prioridades, envolvimento da comunidade na escola. Tudo isso faz parte do novo perfil esperado para os gestores. Eu conversei sobre esses temas com a secretária de Educação de Minas Gerais, a Júlia Santana. Ela é um dos raros casos de gestores de rede escolhidos por meio de um processo seletivo. Graduada em jornalismo e doutora em ciência política, a Júlia já atuou na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Secretária, é um prazer recebê-la aqui neste primeiro episódio do podcast Artigo 205. Você recentemente destacou o fato de que secretários de educação e diretores escolares têm a visão mais ampla do processo educacional. Eu queria saber até que ponto essa visão do todo garante uma atuação mais abrangente. Nossa, é tão difícil, Rubem, porque, como você disse, né, a gente recebe estímulos por toda parte. Todo mundo entende e concorda que a educação é, né, o setor da área pública mais importante, é o que a gente precisa garantir como mais importante para a formação do cidadão, né? Então, todo mundo tem um comentário, uma contribuição a fazer, uma ação em curso a implementar. Mas o dia a dia da escola, quem tem que administrar é o diretor, né, o gestor escolar. E o dia a dia de uma secretaria grande como a nossa, né, com mais de 3.500 unidades, com 1,7 milhão de alunos, não é nada trivial. Então, muitas vezes o objetivo, tanto de um secretário de educação, muito empenhado que esse processo pedagógico flua bem, né, que seja o cerne do processo, né, da atenção de um diretor, é conseguir equilibrar essas diversas demandas, as diversas urgências, atrelado também muitas vezes às questões de restrição financeira,
Então, fazer uma máquina funcionar muito bem a serviço do que é mais importante, né? Que é o estudante conseguir aprender. Então, eu acho que o objetivo principal é a gente, tanto no nível de um secretário de educação quanto de um gestor de escola, é ter esse conhecimento muito profundo e muito cuidadoso da máquina para conseguir ter boas decisões em relação à simplificação de processo, para que se permita, né, cada um na sua esfera, estar com o foco no estudante, no aluno. E como é que você vê os processos de seleção e formação de gestores escolares hoje no Brasil? Eu adicionaria, inclusive, um terceiro ponto, né? A escolha é algo muito importante, a formação é muito importante, mas é muito importante também que tenha estabelecido entre a secretaria e cada uma das escolas quais são as responsabilidades, né? O que se espera. Em Minas Gerais, a gente faz um processo de certificação de todos os servidores que têm o desejo de assumir uma gestão de escola e, posteriormente a isso, se faz um processo de escolha desses diretores no âmbito da comunidade escolar que ele está concorrendo. E, a partir daí, ele estrutura um plano de gestão. Então, tem um lado da técnica, mas também tem um lado dessa interação com a comunidade. Para a gente dizer que alguém é bom gestor, a gente tem características mais objetivas do que você sabe ou não sabe fazer, mas tem outras mais subjetivas que fazem com que seja difícil falar de um perfil ideal, único. Como é que a gente lida com essas particularidades? O que a gente vê em comum em relação aos gestores escolares é essa extrema sensibilidade realmente com a comunidade, né? Nenhum gestor consegue ser gestor escolar por muito tempo se não tem essa habilidade da articulação. Mas o que eu percebo muito que eles têm diferente, que se vê a diferença entre gestores escolares, mesmo tendo essa parte em comum, é que alguns deles têm um grande prazer, um enorme prazer na parte administrativa da escola. E outros são muito voltados à parte pedagógica. Isso não faz de um melhor que o outro, né? Mas é muito interessante porque, organicamente, esse gestor ele identifica as suas lacunas e nomeia, né, e indica um vice-diretor, dependendo do tamanho da escola, um especialista ou um técnico específico do corpo dele, técnico da escola, para compor, fazer esse contraponto com ele. Porque uma boa liderança é essa, né, que identifica as suas qualidades e consegue ver suas lacunas e imediatamente compor com a equipe, fazer uma boa composição disso. A gente, na secretaria, cabe estimular, desenvolver cada um desses gestores reconhecendo a sua identidade, mas ao mesmo tempo sinalizando isso. Você precisa da sua contraparte, não esqueça da sua contraparte. Secretária, eu agradeço muito a sua participação. Obrigado. Rubem, eu que agradeço muito, parabenizo vocês e fico super grata de ter sido convidada. Desejo toda boa sorte a vocês, viu? Como a gente tinha visto lá na conversa com a Ana Cristina Oliveira, as pesquisas têm tido um papel essencial na compreensão das realidades educacionais e contribuíram muito para a formulação da Base Nacional das Competências dos Diretores. A gente queria ressaltar aqui uma meta-análise, que é uma pesquisa que quantifica e analisa dados de vários levantamentos, que foi publicada pela Wallace Foundation em fevereiro de 2021. O título desse levantamento é Como os diretores provocam efeitos em estudantes e escolas. E ele aponta 4 principais dimensões de atuação, que são aspectos-chave dos diretores bem-sucedidos. São os seguintes esses aspectos. Primeiro, a interação com os professores para melhorar a aprendizagem. Segundo, a construção de um clima escolar positivo. Terceiro, o estímulo à colaboração e à criação de comunidades profissionais de aprendizagem. Quarto e último, a administração de recursos humanos e financeiros de modo estratégico. É interessante a gente notar que, no geral, as pesquisas podem trazer 1 ou 2 tópicos diferentes em termos de conclusão. Porém, elas sempre giram em torno dessas mesmas questões. Mais uma coisa que gestores e escolas não podem perder de vista é que a aprendizagem de cada uma das disciplinas, como ressalta o educador português Antônio Nova, não é um fim em si mesmo.
elas são meios para que os alunos se relacionem com o mundo, com a cultura, com o outro e para que se constituam como cidadãos plenos, como enfatizam a Declaração dos Direitos do Homem e a Constituição Federal que mencionamos lá no começo. Com a fala do professor Weinstein e ex-ministro da Cultura do Chile e a ideia de uma escola que é parte ativa da comunidade das cidades, a gente encerra por aqui este episódio. Há, por exemplo, escolas e liceus. Há escolas e liceus que trabalham com a aprendizagem em serviços de caráter social, ou seja, que trabalham junto às comunidades. São projetos que, ao mesmo tempo, permitem aos alunos terem um conteúdo curricular, adquirir conhecimentos e trabalhar voluntariamente em prol das comunidades. Dessa maneira, eles têm tanto uma experiência formativa e acadêmica quanto de cidadania. Eles conhecem o seu entorno, entendem como podem participar e desenvolver soluções para problemas da população, enquanto adquirem conhecimentos acadêmicos. Você pode ouvir a entrevista completa do professor Weinstein no canal do Instituto Unibanco no YouTube. Confira lá esse e outros conteúdos relevantes sobre gestão educacional. O artigo 205, um podcast em defesa do direito à educação, é uma produção da Rádio 2 para o Instituto Unibanco, com a coordenação executiva e direção da Fabiana Altran, produção e edição da Patrícia Esperandio, sonoplastia de Isaac França, trilha sonora original é do João Duval Rodrigues e do Nicolas Rabinovich. E a Marta Vancini e eu apuramos, entrevistamos, roteirizamos e apresentamos esse episódio. Obrigada por ficar com a gente até aqui. Para acompanhar todos os episódios, siga o artigo 205 no seu aplicativo de podcast preferido. E até o próximo. Até mais!